Indo agora para o lado masculino da coisa, uma coisa muito importante a se ressaltar em relação a tudo isso é simplesmente a característica genética da mulher, por exemplo. Se a gente falar de atração pessoal, ou seja, gosto pessoal das coisas, a gente simplesmente pode entrar aqui em relação a cabelo, por exemplo. Eu tenho certeza absoluta que cabelo fica em top 1 ou top 2 em relação aos gostos masculinos. Eu posso afirmar para você que muitos são muito contextual em relação à porcentagem. Então é muito 50% isso e aquilo. Cabelo, por exemplo, é muitas das vezes cabelo liso para um lado ou cabelo cacheado para outro. O lance aqui é o cabelo está meramente saudável em relação a esse gosto pessoal, entende? E diante a tudo isso, uns podem simplesmente gostar de cabelo cacheado, outros podem simplesmente gostar de cabelo liso, seja ele longo, seja ele médio, seja ele curto, não importa em relação à curvatura, porque quando se trata do gosto masculino, as próprias mulheres ajudam nisso, elas não gostam de se parecer com as outras, porque as mulheres levam a aparência muito mais a sério do que os homens, principalmente quando o assunto é atrair o gênero oposto, ou seja, os homens. Então, muitas das vezes tem mulher para todo mundo em relação ao cabelo, por exemplo. Outra característica é a cor de pele. Uns podem preferir mulher branca, outros podem preferir uma mulher mais vibe paçoca, e outras podem preferir mulheres mais negras mesmo, principalmente em países em relação à África ou Angola, porque é muito mais comum esse tom de pele. Por mais que a África é um país muito extenso, né, e tudo mais. Outra característica, muitas das vezes pessoal de cada homem, é cor de cabelo, ou talvez até mesmo estrutura corporal no geral, ou de forma mais fácil, a divisão de gordura em relação a quadril e rosto. Muitos homens podem simplesmente preferir mulheres com curvas medianas, aquela típica mulher de 1,60 que pode ter, sei lá, 65 quilos. É uma típica mulher brasileira normal, de 65 quilos, muitas das vezes 70, muitas das vezes 59, por exemplo. Do mesmíssimo jeito que pode simplesmente ter homens que gostam de mulheres mais magrelas ou magras, aquela típica mulher de 1,60 que pode simplesmente ter 45 quilos. 50 quilos, 55 quilos, é aquela típica mulher que de lado ela não tem tanta curva, tanto na região dos quadris quanto na região de cima, tipo os seios, por exemplo. Então, corporalmente, no país que a gente vive, é muito comum, natural e fácil de encontrar essa diferença de corpos femininos no geral. De roupa também pode contar, entende? Muitos homens podem simplesmente gostar daquele estereótipo de mulheres que gostam de usar vestidos da Farm, por exemplo, ou mulheres nesse contexto de estilo no geral. Muitos outros homens podem gostar de mulheres que gostam de se vestir de um jeito mais rebelde ou jovem, seja uma gótica, seja uma streetwear da vida, ou qualquer outro estereótipo de forma de se vestir no geral. É uma coisa muito contextual e principalmente fácil de interpretar em relação à atração pessoal e gosto pessoal de cada pessoa. Diante a tudo isso, uma coisa muito fácil de interpretar e entender. É tudo muito contextual, entende? É tudo muito fácil de poder simplesmente digerir, entender e principalmente buscar na prática essas coisas, principalmente em relação a redes sociais, seja Instagram, TikTok ou qualquer outro aplicativo de rede social em geral da coisa. Indo para o lado genético da coisa, uma coisa é fato, ambos os gêneros querem uma pessoa de gênero oposto saudável, e querendo ou não, magreza feminina é uma coisa saudável na visão masculina, entende? Então é importante sim a mulher ter curvas, mas ao mesmo tempo é importante ela não ter curvas exageradas de gordura, por mais que pareça que eu peguei pesado, eu não peguei pesado. Um exemplo extremamente fútil e ao mesmo tempo importante e interessante em relação a tudo isso é a forma de ambos os gêneros andarem, por exemplo. Uma mulher que tem o costume de muitas das vezes balançar o quadril na forma de andar, tende a naturalmente, de forma instintiva, nos primeiros segundos, chamar a atenção de um homem na rua. Isso é muito estranho, só que ao mesmo tempo é muito interessante, vamos dizer assim. Um cara que anda balançando os ombros e balançando um pouco só os quadris pode simplesmente chamar a atenção da mulher do mesmo jeito. Ambos os gêneros simplesmente sentem que a pessoa andando daquela forma está passando uma sensação de atração e segurança, entende? Uma sensação de fertilidade e saúde, principalmente confiança, acima de tudo. É uma coisa extremamente fútil, só que eu gostaria de contar aqui para vocês esse detalhe. Outra característica genética em relação a isso é simplesmente, entre aspas, babyface. E antes de parecer que isso é pedofilia de forma direta dizendo, a babyface que eu quero dizer é uma sensação de rosto saudável, entende? Os homens reparam nisso de forma instintiva também.
essa, entre aspas, característica de babyface, muitas das vezes se divide em um nariz mais fino, uma boca mais grande, olhos mais grandes, sobrancelhas mais finas e pálpebras à mostra. Uma testa minimamente média ou grande também é importante. Uma mandíbula, diferente do contrário do homem, que vai ser quadrada, uma mandíbula feminina muitas das vezes fina ou meramente arredondada chama a atenção. E tudo isso aqui é característica genética. Não é uma coisa necessariamente modificável. Existe cirurgia? Existe, mas não é o ponto principal do vídeo, ou principalmente o ponto a gente se preocupar. Moral da história. Ambos os gêneros têm características específicas que chamam sim a sua atenção pessoal. Não é porque você gosta de uma característica que eu posso simplesmente gostar também. Porém, a maioria das pessoas, papo de 90% para cima, vai ter sim características genéticas, que é diferente de características específicas, que vai sentir atração. Um exemplo muito fácil é um homem alto para uma mulher. Um exemplo muito fácil é uma mulher magra para um homem. Esses são dois exemplos extremamente fáceis no quesito interpretação, entende? E esse é o intuito dessa gravação no geral, é explicar a diferença entre a atração física, no contexto pessoal de cada pessoa, e atração genética, que é um contexto geral da maioria das pessoas. É muito difícil você chegar numa mulher e falar que ela não gostaria de um cara alto e forte, diferente de você chegar num homem e falar que ele não vai querer uma mulher minimamente saudável no quesito físico, uma mulher magra no geral, entende? São características genéticas que ambos os gêneros têm sim a sua preferência pessoal diante a tudo isso. Mas eu te peço que, por favor, não se sinta mal diante a todo esse assunto, entende? Tem sim alguém que gosta de você, mas acima de tudo, você tem que gostar de você mesmo. Essa é a parte mais importante do vídeo em si. É você simplesmente se contentar. Se você fazer o típico básico do básico, você consegue sim sucesso, tanto consigo mesmo, quanto com o gênero oposto. Entende? Essa é a parte mais importante de tudo. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você por acaso teve a sorte ou o azar de ficar até aqui, eu te peço o like e peço que você comente o que você acha em relação a todo esse assunto aí nos comentários. Se você por acaso quiser me seguir aqui no Instagram, é só me seguir lá, a gente troca uma ideia, eu tenho um pouco de seguidores e tudo mais. E é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que você achou. Se você tiver alguma sugestão de vídeo em relação a alguma coisa que você esteja passando, eu posso simplesmente tentar te ajudar. E é isso, fique com Deus, abraços e se cuide. Tamo junto.